Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Vamos dar início a mais um devocional e o nosso título é A expectativa é a mãe da frustração. E vamos ver isso à luz de Atos 18, do verso 7 ao verso 8. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Amém. Irmãos amados, nós vemos que no verso anterior, Paulo vai para a sinagoga, continua pregando o evangelho para os judeus na sinagoga, para quem já tinha de alguma forma um início que facilitaria para que o evangelho aumentasse, né? Porque eles conheciam as escrituras, conheciam o Antigo Testamento. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, no versos 5 e 6, que além deles não darem ouvidos para Paulo, eles zombaram de Paulo. E Paulo, que não tem sangue de barata, bateu a poeira do corpo e disse para eles: olha, eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida de vocês. O sangue de vocês está sobre a vossa cabeça. Vocês são responsáveis por negar o evangelho. E Paulo sai e começa a pregar a palavra para os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram romanos, que não eram judeus. Exemplo, os romanos eram gentios, os gregos eram gentios, aqueles que moravam ali nas províncias ali em volta ali da Ásia Menor também eram gentios. Todo aquele que não era judeu era um gentio. E Paulo sai para pregar para eles. E o interessante é que a casa vizinha da sinagoga recebe a palavra de Deus. Aqui diz um homem chamado Tício Justo. Alguns historiadores dizem que o nome dele, por ser romano, deveria ter 3 nomes, que era Gaio Tício Justo, que é o mesmo Gaio que é relatado em Romanos. Isso é o que os historiadores dizem. Confiando neles, podemos então fazer uma relação aqui de que houve a conversão de uma família e essa família foi importantíssima para o evangelho. Aqui fala também para nós que o chefe da sinagoga, chamado Crispo, ele também se converte com a sua casa. E eles creem e são batizados. E muitas outras pessoas, após a conversão dessas famílias, se convertem, creem no Senhor Jesus Cristo e são batizados. O batismo aqui ele sempre está interligado com a confissão de fé. E deveria ser assim que nós devemos ou deveríamos tratar essa questão do batismo. Pois bem, mas a expectativa é a mãe da frustração. E por que eu quero dizer isso? Porque Paulo criou uma expectativa de que na sinagoga ele ia ser ouvido, pessoas iam ser convertidas. Nós vemos que em Atenas, Paulo faz um dos seus melhores sermões que encontramos na Bíblia e houve poucos convertidos. E nós vemos ele indo para a sinagoga, que era o ambiente dele, porque ele já tinha sido um fariseu, um líder religioso, né? E ali a palavra não é aceita. E muitas vezes isso acontece conosco, meus irmãos. Nós criamos expectativas por algo, não, a probabilidade é essa, vai dar certo, e nem sempre acontece. Nós criamos expectativas sobre os nossos familiares, às vezes criamos expectativas sobre a nossa vida financeira, trabalho, e às vezes de uma hora para outra acontece algo totalmente contrário e nós ficamos frustrados. Criamos expectativas que político A ou B vai resolver os problemas que nós pensávamos que ou pensamos que eles iriam resolver, depois não acontece, ficamos frustrados. Em todos os âmbitos, municipal, estadual,
e federal. Isso é uma questão que mexe conosco. Mexeu com Paulo. Ele cria expectativa e a gente vê que na hora que ele fala com ele sobre, olha, o sangue de vocês não é responsabilidade minha, está sobre a cabeça de vocês. Ele não faz isso com uma mansidão, ele faz com energia, porque ele entende que o evangelho ele deveria ser tratado com mais responsabilidade e com mais aceitação, porque é o poder de Deus para libertar, o poder de Deus para transformar. Isso não acontece. E aí ele sai dali e começa a pregar o evangelho para pessoas que não tinham conhecimento das escrituras, que eram gentios, gregos, romanos, e eles vão aceitando o evangelho. E o evangelho é aceito, as pessoas se convertem, as pessoas são batizadas, e a igreja começa a funcionar naquela cidade. Veja bem, meus irmãos, não desanime quando você cria uma expectativa por algo e essa expectativa leva a uma certa frustração. Vamos mudar esse conceito. Em vez de você criar expectativa, crie esperança. Quando você cria uma expectativa, ela está baseada em probabilidades, ela está baseada em aspectos naturais, não vai acontecer por causa disso, disso e disso. Mas a esperança é algo que você deposita em Deus. Eu espero que Deus faça isso. E a esperança sempre está relacionada com algo bom. Eu espero que tal coisa vai acontecer, porque Deus vai intervir. Então tenha esperança. Deixe a expectativa de lado. A expectativa, ela mais vai te frustrar do que te trazer benefícios. Creia no Senhor, espere no Senhor, viva no Senhor, porque a esperança no Senhor, ela fortalece, ela gera paciência, ela gera perseverança e assim por diante. Força também. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Obrigado pelos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Perdoa os nossos pecados. Aplique esta palavra na vida e no coração dos nossos irmãos. Que nós tenhamos esperança no Senhor e somente no Senhor. Ora ao Senhor, agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos amados, eu desejo para você um dia abençoado e lhe dou um abraço fraterno e que você receba esse abraço de alguém que o ama e que está intercedendo por ti. Fiquem com Deus no nome santo de Jesus Cristo.